Alô pessoal, paz e graça da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Meus queridos irmãos, hoje o assunto é de extrema importância para o nosso entendimento. A religião, ela se tornou uma grande inimiga do Evangelho, pois ela se tornou a maior incentivadora para a hipocrisia, a arrogância, a prepotência, a soberba. E nós, muitas das vezes, nos tornamos religiosos e esquecemos de viver plenamente o Evangelho, os ensinos de Jesus Cristo. E hoje eu escolhi aqui para nós meditarmos em 3 capítulos, bem rápido, Romanos capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, para que possamos ter uma compreensão geral, como que nós pensamos, como que nós agimos segundo a religião. E muitas das vezes essa hipocrisia que a religião nos ensina a ser aquilo que nós não somos, a usar uma máscara, a praticarmos um fingimento, a qual na realidade nós não somos aquilo. E eu gostaria aqui de ler Romanos capítulo 1, versículo 26 a seguir, e aí estaremos trabalhando nesses textos para compreender o Evangelho. Assim diz o Evangelho de Jesus em Romanos capítulo 1, versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles, se não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, de condenação, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Quanto nós, com a mente religiosa, lemos esse texto, temos a impressão de que nós nos encontramos fora deste contexto, desta lista de pecados. Mas será que, na verdade, nós estamos fora? Será que nós só incluímos o primeiro grupo, onde fala da prática do homossexualismo, e esquecemos que nós também, mesmo que não tendo essa prática, nós estamos fora do contexto? Será que nós, como diz aqui, não há iniquidade em nós? Será que não há prostituição? Não há desejo em nosso coração da prática ao adultério, à prostituição? Será que em nós não há malícia? Será que em nós não há avareza, agarramento pelas coisas materiais, pelo dinheiro? Será que em nós não há maldade, o desejo do mal? Será que em nós não tem inveja? Nós não invejamos o sucesso do amigo, do parente? Será que em nós não há homicídio, mesmo que não há o ato de matar, mas o desejo de matar as pessoas no nosso coração? Contenda, será que isso não existe em nós? A briga, a contenda, a discussão. Engano,
Será que o nosso coração não é enganoso em relação aos nossos sentimentos? Quantas vezes somos falsos e hipócritas em relação às outras pessoas? Malignidade, será que não há maldade em nosso coração? Sendo murmuradores, será que nós não reclamamos da nossa vida, do nosso estilo de vida, do nosso falta de sucesso? Detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos. Será que nós não nos achamos melhor do que os outros porque nós fazemos parte de uma religião, de uma comunidade evangélica? Será que nós não somos presunçosos a ponto de acharmos que somos os melhores porque somos batizados ou temos uma frequência permanente num templo religioso? Inventores de males, desobediente ao pai e mãe. Será que os nossos filhos, será que nós como filhos não somos desobedientes? Infiéis nos contratos. Quem de nós já não deu o cano em alguém, prejuízo para alguém? Quem de nós não deixou de pagar uma conta, um carnê? Quem de nós, irreconciliável, sem afeição natural, sem misericórdia? E a palavra do Senhor no Evangelho está dizendo que os que têm essas coisas, os que praticam essas coisas e os que os apoiam são dignos de morte, de condenação. Então, quando nós, no sistema religioso, com a ideia religiosa, olhamos para esse texto, nós achamos que grupo de pessoas terríveis são essas. Mas nós, todos nós, nascidos de Adão, fazemos parte desse contexto, ou de um jeito, ou de outro. O defeito está patente, o defeito está nu e claro nas nossas vidas. Alguma coisa ou várias coisas nós somos dentro desse contexto. E o Evangelho está dizendo, somos dignos de condenação e de morte. E no capítulo 2, Paulo vem repreendendo justamente esse grupo de religiosos que havia na igreja de Roma, a respeito de que eles, por obedecer à lei, porque havia na igreja de Roma grupos separados dos ímpios convertidos e dos judeus convertidos. Os judeus era aquele grupo que seguia a lei mosaica, que andava certinho, ou eles pensavam assim, e Paulo vem exortando esse grupo no capítulo 2, dizendo assim: portanto, és inexcusáveis quando julgas. Quer dizer, vocês não têm desculpa quando julga. Ó homem, quem quer que sejas, por que te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro? Pois tu que julgas, fazes o mesmo. Olha que interessante. Havia dois grupos dentro daquela igreja, e Paulo faz a apresentação do primeiro grupo, que somos todos nós, e um grupo com um colar da soberba, da presunção, achando que esse grupo era pior do que eles. Mas Paulo, pelo Evangelho, está ensinando: olha, quem és tu que julga o outro? Quem és tu que diz que o outro está errado? Se você também está no mesmo erro, se você também faz parte do mesmo grupo. Então, nesse contexto do capítulo 1 e do capítulo 2, nós vimos Paulo englobando, generalizando toda a humanidade. Não há desculpa, não há melhor, não há pior. O melhor de nós está condenado. Como diz aqui, logo no capítulo 3, que Paulo ele vai explicar de uma forma muito interessante, no versículo 10 do capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente.
peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Olha que texto poderoso. Aqui está a nossa realidade. Por melhor que sejamos, que por mais que o nosso caráter ele seja fino, nós não temos condição de ser aceito por Deus. Todos nós, não há quem busque a Deus, não há quem seja limpo, não há quem ore a Deus corretamente, não há quem ande pelo caminho da retidão. Todos nós, independentemente de quem seja, como diz Paulo no capítulo 2, independente de quem seja, de quem julga, todos nós estamos dentro de um poço onde não temos condição de sair pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, pela nossa santidade, se assim nós achamos que temos. Precisa que alguém muito mais poderoso, o Senhor, possa vir e com sua mão poderosa nos resgatar da profundeza desse poço e nos tirar. Como diz no capítulo 3 e no versículo 21, que aí agora Paulo apresenta o remédio para todos nós, sem distinção, sem acepção. Olha o que ele diz. Mas agora se manifestou sem a lei. Quer dizer, Deus não usa a lei mais. Deus não usa a velha aliança, o Velho Testamento mais para salvar alguém. Ele diz, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Diante de Deus, meu irmão, meu ouvinte, Deus não faz distinção de pessoa. Deus não faz separação. Todos estão condenados, todos estão perdidos. Deus não faz, mas Deus elabora um plano de salvação para nos tirar desse poço de condenação, desse inferno existencial que existe em nós. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha, todos, não há um sequer que se salve. Todos estão fora do projeto, todos estão fora da salvação de Deus, porque nós não temos mérito suficiente para poder agradar a Deus. Sendo justificados gratuitamente. Olha, para a salvação do homem, para a tua salvação, a minha salvação, Deus não exige nada. Deus não te pede nada. A palavra está nos ensinando que nós somos justificados, nós somos salvos gratuitamente, pela sua graça, pelo seu amor, pela redenção que há em Cristo, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha, a salvação é mediante a fé, pela graça do Senhor. A salvação é algo gratuito. Não permita que nenhum líder religioso, não permita que nenhuma religião venha exigir de você alguma coisa para ser salvo, alguma mudança para ser salvo, a não ser que você creia naquilo que foi feito na cruz do Calvário, a redenção pelo derramamento do sangue de Jesus, a propiciação pelos nossos pecados. Se liberte desse conceito da religião, se liberte do conceito humano. Você é querido e amado.
Basta que você creia. Todos nós somos iguais perante o Senhor, como nós lemos. Não há distinção, não há separação. Todos pecaram e da mesma forma todos são justificados pelo mesmo remédio, pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, meu querido irmão, meu querido ouvinte, creia nessa palavra, creia no Evangelho. Não há separação, não há distinção, não há ninguém melhor do que ninguém e ninguém pior do que ninguém. O melhor de nós está condenado e o pior de nós, Jesus salva. Então que você possa compreender o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e permitir que o Espírito Santo mude a tua forma de pensar, que possa ter uma mudança, um arrependimento na tua forma de ver o teu irmão, de olhar com misericórdia e compaixão, porque todos nós dependemos de um mesmo Salvador, o Filho de Deus, Jesus Cristo, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Que Deus nos abençoe grandemente e que o Espírito Santo possa produzir em nós frutos de justiça. Que Deus nos abençoe e até a próxima, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.